Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma história que mostra como as coisas estão conectadas. Um único cessar-fogo parece ter acalmado o mundo, mas, por trás das manchetes, existem forças muito maiores movendo os mercados. Vamos entender isso juntos? Então, vamos lá. A gente está falando de um dia específico, 9 de abril de 2026. A notícia do dia parece boa, fala de paz. Mas a história de verdade, aquela que movimenta bilhões de dólares, essa tá bem mais escondida. A grande notícia do dia é essa: um cessar-fogo de 2 semanas entre os Estados Unidos e o Irã. E isso, de uma hora para outra, virou o humor do mercado de cabeça para baixo. A gente saiu do que o pessoal chama de prêmio de guerra para entrar num terreno bem mais escorregadio, o da incerteza diplomática. Mas o que isso quer dizer na prática? Bom, quer dizer que o mercado que antes estava botando no preço uma guerra total, agora está tentando precificar uma paz. Uma paz que, vamos combinar, é super frágil. O risco de um conflito explodir diminuiu, é verdade, mas e os problemas políticos? E a logística? Tá tudo ali sem solução. Isso cria um ambiente de altíssima volatilidade, uma verdadeira montanha-russa. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante, porque a gente já bate de frente com a primeira grande contradição. Sabe, no papel tem um acordo que parou os ataques, mas a realidade ali no Estreito de Hormuz conta uma história completamente diferente. Para ter uma ideia, num dia comum passam por ali uns 153 navios. É um fluxo constante. Pensa nisso como uma artéria vital para o mundo, por onde passam cerca de 20 milhões de barris de petróleo todo santo dia. Mas hoje, olha isso. O tráfego simplesmente desabou, menos de 10 navios. Isso aqui grita pra gente que mesmo com o acordo assinado, o bloqueio físico, o problema real, está muito longe de acabar. E essa citação, o mercado físico ainda enfrenta escassez, resume tudo perfeitamente. É a imagem da desconexão total. Os traders na tela estão vendendo a notícia da paz aliviados, mas no mundo real, o mundo físico, ainda está faltando petróleo. É como se o mercado de futuros e o mercado físico estivessem em planetas diferentes agora. Então vamos seguir o rastro e ver como essa notícia se espalhou como um rastilho de pólvora pelos mercados globais. A primeira reação, a mais óbvia, foi o que o mercado chama de descompressão violenta nas ações de energia. É fácil de entender, né? Empresas como Shell, BP, Total Energies, elas tinham subido muito com o medo da guerra. Agora, com a notícia de paz, o mercado foi lá e tirou todo esse prêmio de risco de uma vez só. O resultado? Quedas bem fortes. Só que se a gente abre um pouco o mapa, o quadro fica bem mais complexo. Na Ásia, por exemplo, os mercados também caíram, mas não teve nada a ver com um cessar-fogo. Cada um com seus problemas. O Japão está no meio de uma virada histórica na sua política monetária. A China continua atolada na crise do setor imobiliário. Então a gente vê que cada região está dançando conforme a sua própria música. E aqui que está o pulo do gato. O cessar-fogo, que está em todas as manchetes, na verdade, está servindo quase como uma cortina de fumaça. Por trás dele tem duas mudanças gigantes, estruturais mesmo, acontecendo na economia global. E é para isso que a gente precisa olhar. Primeiro, o Japão. Pensa assim, por décadas o Japão foi tipo um caixa eletrônico global, jorrando dinheiro barato para o mundo inteiro. Agora, acabou. O Banco do Japão deu um basta nas taxas de juros negativas, está comprando menos títulos, basicamente estão fechando a torneira. E por que isso é tão importante? Porque por anos e anos, esse dinheiro barato do Japão financiou investimentos no mundo todo. É o famoso carry trade. O investidor pegava dinheiro emprestado quase de graça no Japão e aplicava em lugares com juros mais altos, como o Brasil. Agora, o jogo virou. Com os juros subindo no Japão, esses investidores estão tendo que vender seus ativos em outros países para pagar os empréstimos em iene. Isso suga dinheiro, suga a liquidez dos mercados. A segunda grande virada está na relação entre Estados Unidos e China. De repente, uma redução enorme nas tarifas sobre produtos chineses. Isso é muito relevante. Por quê? Porque pode ajudar a segurar a inflação lá nos Estados Unidos, funcionando como um raro choque positivo de oferta, algo que todo mundo estava querendo ver. Ok, a gente tem todas essas forças globais se mexendo. Para entender como tudo isso se choca na prática, vamos usar uma lupa e olhar para um mercado emergente específico, o Brasil. O Brasil, nesse momento, parece que está sendo puxado em 4 direções opostas ao mesmo tempo. De um lado, uma boa notícia. O cessar-fogo ajuda. Mas aí vem a China, mais fraca, e isso bate direto nas nossas exportações de minério de ferro. Aí vem o Japão fechando a torneira de dinheiro, o que tira capital de investimento daqui. E para completar o cenário, aqui dentro de casa, o alarme fiscal está tocando cada vez mais alto. E esse alarme tem um número.
O orçamento para 2026 já prevê um gasto de 80 bilhões de reais acima das metas fiscais. Então, o ponto crucial é esse. Não bastasse toda a pressão que vem de fora, os próprios gastos do governo aqui dentro estão gerando uma preocupação enorme sobre o futuro da dívida pública. E tudo isso nos traz para o grande conflito do dia. A batalha que todo operador, todo investidor está assistindo agora e que vai definir para que lado o mercado vai. Imagina um cabo de guerra. De um lado da corda está o alívio. É a geopolítica, com cessar-fogo, o petróleo caindo, as tarifas EU à China sendo cortadas. Do outro lado, puxando com toda a força, está a preocupação. São os fundamentos econômicos, o dado de inflação dos Estados Unidos que está para sair, o Japão apertando a política monetária, o risco fiscal brasileiro, o mercado está travado no meio disso. Mas um lado vai ter que ceder, e o mundo financeiro inteiro está literalmente prendendo a respiração, esperando por um único número, um único dado. Às 5h30 da manhã, horário local, os Estados Unidos vão soltar o dado do Core PCE. Essa é a medida de inflação preferida do Banco Central americano, o Fed. É o número do dia, é o que todo mundo quer ver. Esse número, um simples número, tem o poder de dizer se o otimismo com o cessar-fogo tem fundamento ou se os medos econômicos são a realidade que vai se impor. É ele que vai dar o tom, não só para o resto do dia, mas para as próximas semanas. E a grande pergunta que fica no ar é, no final das contas, quem vai ganhar essa batalha? A geopolítica ou a inflação?